Política externa e diplomacia estiveram no centro das atenções dos chefes de Estado durante o encontro dos países que compõem o Mercosul, em Puerto Iguaçu, na Argentina. A União Europeia e principalmente a Venezuela foram assuntos recorrentes deste evento. Reportagem de Brasília, André Anelli. O presidente Lula voltou a defender que os países da América do Sul dialoguem com a Venezuela. O país, comandado por Nicolás Maduro, está suspenso do bloco econômico desde 2016 por denúncias de violações dos direitos humanos. Segundo Lula, os problemas democráticos enfrentados por alguns países não devem ser escondidos, mas enfrentados. Só que o presidente disse também que o Mercosul deve trilhar um caminho mais democrático e participativo. Todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe? Quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar. Diante das colocações que voltaram a relativizar o governo venezuelano, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, voltou a criticar o regime de Nicolás Maduro em uma clara oposição ao discurso de Lula. Há pouco tempo, Lula e Maduro se encontraram em Brasília, em uma reunião convocada pelo presidente do Brasil. Está claro que a Venezuela não caminhará em direção a uma democracia sã se, quando se vislumbra a possibilidade de uma eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, de um enorme potencial, é desclassificada por motivos políticos e não jurídicos. Acredito que o Mercosul precisa dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa encaminhar-se a uma democracia plena, pois hoje, claramente, não há. O presidente do Uruguai também defendeu perante o Mercosul o início das negociações com a China para um acordo comercial em bloco. Lacalle Pou advertiu que, caso essas negociações não comecem, o Uruguai pode iniciar uma parceria com o país asiático de forma unilateral. Ainda sobre relações internacionais, nesse mesmo evento, outro destaque foi o acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula voltou a dizer que não é admissível ter um dispositivo que inclua sanção em caso de descumprimento de normas ligadas à preservação ecológica, por exemplo. Internamente, o governo brasileiro avalia que os europeus colocam entraves, principalmente ao agronegócio, por motivos que não seriam apenas aqueles ligados ao meio ambiente, o que poderia ser interpretado como protecionismo da União Europeia. Diante desse entendimento, Lula defendeu uma resposta rápida e contundente do Mercosul ao acordo com a União Europeia. Já não há mais explicações porque tantos anos de espera na reunião Mercosul-União Europeia. Nós vamos ter que ter uma proposta, enviar a proposta para eles e chamá-los para discutir, para ver se a gente consegue, nesse semestre, fazer um acordo definitivo entre a União Europeia e Mercosul e vamos tentar brigar para fazer outros acordos. Essas críticas de Lula sobre o acordo com a União Europeia foram no mesmo tom das declarações já dadas recentemente na Itália para o presidente Sérgio Mattarella e para a primeira-ministra Giorgia Meloni, também ao presidente da França Emmanuel Macron, além da presidente do Conselho Europeu Ursula von der Leyen. Ela, que inclusive esteve aqui no Brasil, é a presidente do Conselho Europeu e acabou afirmando que o bloco aguarda a resposta do Mercosul ao que chamou de compromissos adicionais apresentados e que está disposta a ouvir as razões dos países sul-americanos. De Brasília, André Anelli. Pois é, Diogo Schelp, essa posição do próprio Uruguai, como é que fica também a questão venezuelana dentro desse debate do Mercosul? A Venezuela que está suspensa do bloco, né?
Sim, Thiago. Olha, o caso da Maria Corina Machado foi citado aí nesse encontro do Mercosul e é um exemplo muito importante para mostrar o que acontece na Venezuela. Eu conheço Maria Corina desde 2005, a primeira vez que eu fui para a Venezuela, foi entrevistar lá líderes da oposição. Na época, ela trabalhava com um observatório eleitoral, ela trabalhava justamente para que se tivesse na Venezuela, então, sob o regime de Hugo Chávez, eleições limpas. Mais tarde, em 2015, eu estive novamente na Venezuela, dessa vez para acompanhar o processo da eleição legislativa, que foi vencida pela oposição. Fiquei no bunker do partido da Maria Corina, o Vente Venezuela, para ver como eles estavam fazendo a observação eleitoral para impedir fraudes naquele processo que acabou levando à derrota. Maria Corina já foi agredida dentro da própria Assembleia Nacional, ficando ali com ferimentos no rosto, ou seja, uma pessoa muito corajosa e, sem dúvida, é uma perseguida política. Lacalle Pou teve muito espírito para falar sobre esse tema, fazer essa crítica à posição brasileira, porque o Brasil, de fato, na surdina, vem tentando colocar a Venezuela de volta na rota para voltar ao Mercosul. Isso é um problema e Lacalle Pou já deixou claro que isso é inaceitável porque a Venezuela não é uma democracia, ao contrário do que Lula disse recentemente, relativizando o conceito de democracia. E ele também deixou um recado para Lula em relação ao acordo com a União Europeia. Deixou claro que há um limite sobre aquilo que se pode adotar contra, né, a concretização desse acordo. Lacalle Pou disse que é preciso fazer esses acordos bilaterais e colocou na mesa justamente o risco de que o próprio Uruguai venha sair do Mercosul caso seja impedido de fazer acordos junto com o bloco. É melhor fazer com o bloco, mas se não for possível fazer com o bloco, ele terá de fazê-lo sozinho. Isso é ruim para o Mercosul e será ruim também para o Uruguai, mas ele deixou claro que essa seria a única saída. Então, Lacalle Pou roubou a cena do encontro do Mercosul, onde Lula esperava ser coroado, né, porque ele assume aí a presidência do bloco. Posicionamento até mesmo radical. Kobayashi, presidente do Uruguai, também no Mercosul, faz discurso diferente, quase oposto ao de Lula e critica o regime venezuelano? Se posicionou e cobrou também um posicionamento, o presidente uruguaio. Cobrou um posicionamento do presidente Lula, em específico, que agora é o líder do Mercosul temporariamente, essa presidência rotativa. Cobrou um posicionamento para deixar claro que a Venezuela não é um Estado democrático e, portanto, não tem nenhuma hipótese de ser reintegrada ao grupo. Justamente porque, como pretende o presidente uruguaio, o Mercosul deve avançar nas negociações com a União Europeia para as negociações comerciais, que estão entravadas há muito tempo. E a União Europeia sabe que se tiver países governados por ditaduras compondo o bloco do Mercosul, essas negociações não vão adiante, justamente porque deve haver um compromisso, não só com questões ambientais, mas também de governança e com o social. E respeitar questões sociais é respeitar compromisso com direitos humanos, o que não existe na Venezuela. O presidente Lula erra, não só nessa facilitação, nessa inclinação a favor da Venezuela, mas erra também em fazer críticas à possibilidade das sanções em caso de descumprimentos com os compromissos ambientais. Quem faz críticas à possibilidade de punição para esses compromissos está já de início admitindo a hipótese de descumprir estes compromissos. Isso passa uma mensagem também. Então, o presidente Lula precisa primeiro alinhar suas prioridades, ver que não é tão absoluto assim, na sua opinião, em relação ao bloco do Mercosul, considerar essas críticas justamente para que não haja prejuízo ao bloco do Mercosul, que pode ver o Uruguai saindo e caminhando, enveredando para as suas negociações bilaterais, tão somente entre o país do Uruguai e outros países envolvidos, como, por exemplo, a China, que já é algo que também já vinha sendo discutido. O presidente Lula precisa ficar atento com isso.